Olá, amigos. Desculpe aí o problema que nós tivemos com a tecnologia. Demoramos um pouco a entrar. Com a ajuda aqui do Hamilton, eu consegui entrar pelo meu celular, porque pelo meu computador está dando como se eu tivesse com problema na câmera. Problema com a câmera. Não sei o que foi que aconteceu. Eu peço desculpa a vocês. Aconteceu algum problema aí que eu não sei o que foi que aconteceu. Mas, enfim, vamos em frente, porque e aí eu vou pedir só licença a vocês. Olá, Edilson, Cleide, Hamilton, olá, jovem Verônica, Luiz Fernando, presidente, Rosângela, NASA. Tudo bem, Ana? Então aqui eu vou fechar meu computador, vou colocar aqui meu celular aqui no tripé para que a gente possa conversar de uma forma mais efetiva. A palestra de hoje está quentíssima, tema super empolgante, para mim é super empolgante esse tema. Deixa eu ver se eu consigo aqui formatar bem. Eu vou colocar aqui esse microfone e eu espero que vocês me ouçam melhor, tá bom? Vocês me ouvem bem? Tá bom o áudio? PH tá com a gente, Adriane, Laís, Lúcia, Marta, Kelly, boa noite, Eurilanda, Gerla. Quero saber se o som tá bom, gente, se vocês estão me ouvindo bem. Importante saber se vocês estão me ouvindo bem. Por favor, se alguém puder me responder se está me ouvindo bem, vai ser ótimo. Estamos ouvindo bem. Obrigado, PH. PH me informou que está ouvindo bem. Que bom. Bom, o tema proposto aqui hoje é um tema bem interessante, que é o que é que vem depois. O que é que vem depois? Então, hoje, antes da gente começar aqui nosso encontro, eu peguei um livrinho que eu tenho aqui, de mensagens, Orai e Vigiai, do Carlos Marcelli, Irmão José. E eu, aleatoriamente, pessoas, agredem em mim, eu abri aqui e olha o que foi que saiu, qual foi a mensagem que saiu. A mensagem chama-se saúde. Eu vou ler para a gente que possa se harmonizar, tá bom? Saúde é o tema do nosso texto. A saúde é também um estado da alma. Os pensamentos negativos envenenam as células e comprometem o funcionamento dos órgãos. Cuidar do corpo não é somente exercitá-lo. O cérebro é um dínamo gerador de energias. Quem cede espaço mental para a imaginação doentia acaba no desequilíbrio. Toda trama infeliz se articula em silêncio. Se queres estar sempre bem fisicamente, saneia os teus pensamentos. Areja as tuas ideias e não conspurgues os teus sentimentos. Não percas tempo com discussões e polêmicas. Sobretudo, não te permitas mais de 1 hora ociosa por dia. Então, a mensagem foi saúde, e inspirados nessa mensagem que o irmão José nos traz, que possamos ter um bom encontro nessa noite, boas reflexões possam sair daqui, para que possamos cada vez mais nos aperfeiçoar como espíritos que estamos em busca do nosso próprio crescimento. O tema de hoje é o que vem depois. Estamos vivendo aparentemente um caos mundial. Nós estamos em isolamento social, estamos evitando estar em contato íntimo com as pessoas, especialmente aquelas que não residem conosco. Estamos em casa, muitos sem poder trabalhar, outros trabalhando a partir de situações improvisadas em casa, outros tantos trabalhando pela necessidade de trabalhar, outros porque o próprio trabalho é considerado uma atividade essencial. Mas, de toda forma, nós estamos vivenciando uma situação de exceção, uma situação da qual nós não tínhamos uma experiência, pelo menos não recentemente. Então nós temos isolamento social, muitos negócios pararam, foram a zero. Outros negócios estão trabalhando com 10, 15, 20% da sua capacidade. Outros tantos estão
se dando muito bem em virtude da própria pandemia. Eu costumo brincar, dizer que hoje o supermercado é o super tudo, porque a gente sai, pelo menos eu saio e procuro resolver tudo no supermercado, tudo que puder eu resolvo lá, para evitar sair mais vezes. Além disso, além dessa situação de exceção, nós temos as pessoas que estão sendo acometidas pela doença. Pessoas que estão sentindo alguns sintomas, ficam em casa, passam relativamente bem, outros nem sintomas têm, mas não vamos chamar aqui de doentes, mas aqueles que estão passando, sentindo sintomas, passando alguns dias maus, e outros que ficam realmente doentes, que precisam ir ao hospital, precisam muitas vezes se internar e ir para a UTI, e finalmente aqueles que desencarnam. Então nós estamos vivendo uma situação de aparentemente um caos. É um caos se você não entender, se você não compreender aquilo que os Espíritos nos ensinaram lá atrás, em 1857, com o Livro dos Espíritos. Então vamos aqui procurar, buscar o que é que a doutrina espírita nos mostra sobre isso. A primeira coisa que a doutrina espírita nos mostra é que existem algumas leis que regem o universo. Lá na terceira parte do Livro dos Espíritos tem as 10 leis bem explícitas de como é que funciona o universo, como é que funciona a vida na Terra. E uma das leis é a lei da destruição. Capítulo 6 da terceira parte do Livro dos Espíritos. E lá na lei da destruição, os Espíritos explicam com muita tranquilidade, com muita facilidade, que é um processo normal a destruição. Quando eu falo da lei da destruição, eu costumo dizer que é a lei da renovação. Muito mais do que destruir, é uma lei que renova. Então, na pergunta 728 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte questionamento. A destruição é uma lei natural ou é uma criação do homem, é uma lei natural? Estamos submetidos a uma lei natural que chama-se destruição? E os Espíritos respondem, é preciso que tudo se destrua para regenerar e renascer. Então vejam, nós vivemos submetidos a uma lei de destruição, para que tudo possa se renovar, tudo possa se regenerar. Então a destruição faz parte da lei do que rege o universo. Dito isto, vamos para uma pergunta um pouco mais à frente, a 737, e aí Kardec entra exatamente nos flagelos. Os flagelos que afligem a humanidade. Então ele coloca lá, na pergunta 737, com que objetivo os flagelos destruidores atingem a humanidade? Uau! Olha que pergunta emblemática. Qual o objetivo de ter tantos flagelos, de ter tantas coisas que afligem a nossa humanidade? E aí os Espíritos respondem de forma bem objetiva. Para fazer a humanidade progredir mais depressa. A humanidade progride mais depressa quando alguns flagelos se estabelecem. Nós podemos, como indivíduos ou como sociedade, aprender de várias formas. Eu, você, nós aprendemos com a educação dos nossos pais, aquela educação familiar, dos nossos avós, dos nossos parentes. Todos nós aprendemos muitas coisas. O grande parte daquilo que a gente sabe hoje, nós aprendemos com nossos avós, com nossos parentes, dentro da nossa casa. Uma outra parte nós aprendemos com os amigos, na sociedade de um modo geral. Uma outra parte nós aprendemos através de estudo, de livros, de busca de conhecimento na escola, onde quer que você esteja, buscando conhecimento. Nós aprendemos também através do nosso esforço na busca de leituras, conversas, buscando entender o funcionamento do mundo. Então, existem várias formas de nós aprendermos, inclusive olhando os exemplos dos outros, aquilo que os outros vivem, aquilo que os outros vivenciam. Então, é muito comum nós aprendermos de várias formas. Entretanto, muitas coisas que nós estudamos, que nós vimos experiências, que nós
nós não aprendemos. Nós já compreendemos, nós já percebemos, mas nós não aprendemos ainda. Ou seja, não se transformou num aprendizado. Eu não consigo ainda superar aquela barreira que me impede de fazer a caridade, de fazer o bem, de perdoar, de não me magoar, de naturalmente ser uma pessoa tranquila. E aí muitas vezes todo o conhecimento que eu tenho, todo o conhecimento, experiência, leitura que eu tenho é colocado em xeque. E muitas vezes, só eu passando por uma determinada experiência, eu posso aprender alguma coisa. O que Deus nos proporciona nas catástrofes, nas pandemias, nos grandes eventos que assolam a humanidade, são oportunidades de crescimento. Quer seja no coletivo, como é isso que nós estamos vivendo agora, quer seja no individual, nas pequenas coisas que nos acontecem, para que nós possamos aprender aquilo que os livros, que o centro espírita, que meus pais, que meus amigos, que minha faculdade, que minha escola não conseguiu me ensinar. Pode até ter se proposto a me ensinar, pode até ter apresentado o conhecimento, mas eu ainda não aprendi. E Kardec é muito feliz quando fala: com que objetivos os flagelos destruidores atingem a humanidade? E os espíritos que participaram da codificação respondem: para fazê-la progredir mais depressa. Então, por que nós estamos vivendo tudo isso? Para crescer, para evoluir, para aprender mais rapidamente aquilo que nós não aprendemos no tempo devido, no tempo que nós tivemos nas últimas décadas, nos últimos séculos, nós não aprendemos ainda. Então nós vamos chegar, alguém está pedindo para bloquear a passagem dos comentários aí, que talvez esteja atrapalhando alguém. Então nós vamos aprender com essa lição, com essa experiência que nós estamos vivendo. E vamos prestar atenção que muitos espíritas que tiveram uma formação mais tradicional, mais antiga, mais arraizada no modelo religioso tradicional, vai dizer que a gente está sofrendo para que a gente aprenda. Ora, meus irmãos, sofrimento não faz ninguém aprender. O que faz o indivíduo aprender é quando ele pega aquela dor e pergunta para si mesmo: o que é que eu posso aprender com isso? Se sofrimento ensinasse alguma coisa a alguém, bastava eu ir sofrendo a vida toda, e aí eu iria aprender um monte de coisa. O que o sofrimento faz, o que a dor faz, é nos convocar para uma situação na qual eu preciso refletir, na qual eu preciso pensar, na qual eu preciso observar o que é que eu preciso mudar para que este sofrimento pare, para que esta dor pare de me acometer. Então, vejamos bem, é fundamental que eu, que você, possamos aprender e não sofrer. Quanto mais rápido nós aprendemos com as experiências, menor é o nosso sofrimento. Quando eu aprendo, mesmo que aquela situação que gera o sofrimento continue e perdure, eu não sofro mais. Porque eu já aprendi a lição. Então, o grande desafio da gente agora é aprender lições. E que lições são essas que nós podemos aprender diante daquilo que nós estamos vivenciando? O que é que isso pode nos ensinar? Como vocês sabem, como uma parte de vocês sabe, eu sou consultor empresarial e é comum meus clientes perguntarem: Délio, quando é que você acha que as coisas voltam a ser como eram antes? Délio, quando é que as coisas vão voltar ao normal? E eu digo sempre que, primeira coisa, voltar como era antes, nada mais voltará a ser como era antes. Porque tudo que está acontecendo está gerando uma série enorme de aprendizados, uma série enorme de conhecimentos, abertura de novas janelas, possibilidades, entendimentos, percepções. Então nada
será como era pouco, terão pequenas alterações. Outras coisas, entretanto, mudarão drasticamente a forma como as coisas acontecem. A Thelma está respondendo aqui, para você tirar o que está chegando aí de mensagem, é só você puxar para a esquerda aí que ele sai. Eu não vou tirar aqui da minha porque algumas coisas aqui estão me ajudando a construir o meu pensamento. Então, quando eu começo a pensar sobre aquilo que eu posso aprender diante do que eu estou vivendo, eu acelero meu aprendizado, eu acelero meu crescimento. E aí, mesmo que aquela situação que estava me causando dor perdure, eu já não sofro mais. Vocês podem ter percebido na tua experiência do dia a dia que tem muitas pessoas que você conhece que têm uma vida maravilhosa que está desesperada. Não falta dinheiro, não falta comida em casa, mas está desesperada. E tem pessoas que vivem uma situação muito simples, muito humilde, com muitos recursos limitados, mas que estão bem, mas que estão equilibrados, mas que estão recebendo. O capítulo 8, Lei de Progresso. Lei de Progresso, na pergunta 783, tem uma pergunta muito interessante. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta, e eu vou pedir para vocês, algumas pessoas estão dizendo que está travando, para mim aqui está tudo normal, minha internet está boa, deixa eu só dar uma checada aqui na minha internet. Minha internet está boa, eu não vejo nada travando, peço desculpa se para você travou algum momento aqui, para mim não travou nenhum momento, perdão. Então, nós Lei de Progresso. Lei de Progresso. Na pergunta 783, Kardec pergunta: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Olha que resposta. A resposta é um pouquinho extensa e eu vou aqui procurar ser rápido na transmissão da palestra, da resposta. Há um progresso regular e lento que resulta das forças das coisas. Ou seja, o progresso é regular e lento. Mas quando um povo não avança rápido o suficiente, a providência provoca, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. Então percebam bem, gente. Sim, nós estamos progredindo pouco a pouco, lenta e constantemente. Entretanto, quando nós não conseguimos progredir de forma verdadeira, na velocidade que está programada, nós passamos de vez em quando por algumas experiências, abalo físico ou moral. Então perceba que a própria espiritualidade está nos dizendo que se nós formos reticentes no nosso processo de crescimento, se nós formos pouco dedicados ao nosso processo de crescimento, nós passaremos por experiências que acelerarão esse processo. Então, nós vamos sim passando por um processo, mas precisamos aprender com isso. Então, o objetivo desse nosso encontro é fundamentalmente o que é que nós podemos aprender com isso para quando regularizar, ou seja, de isolamento social diminuir ou voltar a termos uma possibilidade de convivência social, o que é que fica? O que é que vem depois disso? Então, lá ainda na Lei do Progresso, Kardec pergunta, qual é o maior obstáculo à Lei do Progresso? Qual é o maior obstáculo à Lei do Progresso? Olha que os espíritos respondem, uma coisa que você já ouvimos no Centro Espírita, eu vou dizer por baixo, dezenas de vezes. Eu, como estou na doutrina há 20 anos, eu já ouvi centenas de vezes. Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho. O orgulho e o egoísmo são as duas maiores chagas da humanidade. Então, o que atravanca, o que impede o nosso desenvolvimento é o orgulho e o egoísmo.
O que causou tudo isso? O nosso orgulho e o nosso egoísmo. A nossa pequenez diante das questões que realmente, estamos aqui para aprender. Qual a finalidade da nossa encarnação? Qual a finalidade? Eu acho que voltamos, né? Acho que foi a minha mesmo que caiu aqui. A minha deu uma oscilação, apareceu a mensagem para mim. Por favor, se alguém estiver me ouvindo, dê um ok aí. Eu voltei, estou de volta. Voltando para que a gente possa continuar. A gente volta preparar, voltar ao conteúdo, né? Então, quando Kardec pergunta, né? Qual é o grande obstáculo ao nosso progresso? É o orgulho, é o egoísmo. Tudo que nós passamos, estamos passando, sempre é fruto do egoísmo, da vaidade, do nosso orgulho. Então, é isso que nós podemos começar a pensar para a gente construir a resposta lá para o final do nosso encontro. Então, e a pergunta que se estabelece agora é aquela do começo do nosso encontro. O que vem depois? Ainda na Lei de Progresso, pergunta 789, Kardec pergunta: o progresso reunirá um dia todos os povos da Terra numa única nação? E os espíritos respondem de uma forma muito objetiva: não. Não. Numa única nação, não. Isso é impossível porque nós temos hábitos, costumes, climas muito diferentes. Mas quando a lei de Deus for a base da humanidade, da lei humana, em todos os lugares os povos praticarão a caridade entre si. Como indivíduos, de homens para homens, estarão felizes e viverão felizes e em paz, porque ninguém fará mal ao seu vizinho, nem viverão à custa uns dos outros. Então percebam que nós vamos sim estarmos unidos, mas só quando nós abandonarmos o orgulho e a vaidade. Então, na Lei de Progresso, os espíritos já diziam para a gente que nós chegaremos lá. Todos vocês sabem, a grande parte de vocês sabem, que nós estamos já há algum tempo vivendo um período de transição planetária. O planeta Terra está deixando de ser um mundo de provas para virar um mundo de regeneração, onde o bem terá mais força, onde o bem será mais visto. E me parece, por aquilo que alguns autores espíritos, as mensagens que nós recebemos do mundo espiritual, me parece que nós estamos no centro, num momento crucial desse processo de transição planetária. Veja bem, o processo de transição planetária não é hoje, não é essa semana, não é por causa da pandemia. Mas essa pandemia está dentro, no núcleo desse processo que nós estamos vivenciando. Então, é importante agora nós começarmos a buscar o que é que nós podemos aprender para responder a pergunta: o que vem depois? E aqui eu quero sugerir para vocês 8 reflexões sobre aquilo que vem depois. Como eu posso me preparar e como você pode se preparar para estar melhor qualificado para viver nesta nova realidade que se estabelece a partir de agora. A primeira coisa é muito básica e também está no Livro dos Espíritos. Na pergunta 919, Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Como é que eu faço para melhorar? E aí a pergunta dos Espíritos é simples. Um antigo sábio já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Sugiro que você pare um pouquinho e pense. Nesse processo de pandemia, nesse isolamento social, quanto tempo você se dedicou para você pensar sobre você, para você refletir sobre a forma como você está lidando com essa vida, sobre aquilo que você, da sua proposta de viver a vida, das suas relações, dos seus objetivos. Então, o primeiro passo que eu sugiro para mim e para você, para cada um de nós, é que possamos realmente
parar para pensar sobre o processo de autoconhecimento, refletir sobre nós mesmos. Muitas pessoas estão desesperadas, não por causa do isolamento social, mas estão desesperadas porque elas agora têm tempo suficiente de olhar para elas mesmas. E elas não têm o costume de olhar para elas mesmas. Nós, no dia a dia, temos muito pouco esse costume. Algumas pessoas que já procuram a meditação, a yoga, procuram fazer terapia, reflexão, já estão em contato, mas outras tantas não. Talvez muitas pessoas não tenham recebido essa educação, talvez algumas tenham buscado a fuga do autoconhecimento. Mas o autoconhecimento é certamente o primeiro e mais importante passo para que a gente consiga galgar novos patamares de desenvolvimento moral. Então, a primeira reflexão que eu proponho para que nós possamos pensar o tempo que nós estamos dedicando para o nosso autoconhecimento. A segunda, que é uma complementação da primeira, é que nós vivenciamos grande parte do nosso dia, por que não dizer da nossa própria vida, vivendo o mundo exterior. Aquilo que é daqui para fora. São os interesses da família, os interesses da empresa, os interesses é o carro, é o trânsito, é o ônibus, é o Uber, é o comida, é fazer o almoço, ou seja, eu vivencio uma vida no meu automatismo exterior. Só que agora nós estamos sendo convocados para refletirmos sobre o nosso interior. Até que ponto a vida que você tem hoje é a vida que você escolheu? Será que realmente eu escolhi estar aqui agora, viver nesse momento que eu estou vivendo agora? E se eu não escolhi, o que foi que me fez estar aqui vivenciando essa vida que eu estou vivendo agora? Tendo essa família que eu tenho, tendo esse emprego que eu tenho, tendo esses amigos que eu tenho. Porque assim, eles não caíram de paraquedas. Essa vida que eu tenho foi a vida que eu construí. Mas espera aí, era essa a vida que eu queria construir? Se foi, parabéns, que bom. Se não foi, o que é que eu estou fazendo errado? O que é que eu estou fazendo da minha vida se não é essa vida que eu quero? Então, eu vivia no mundo exterior e agora eu estou sendo convocado para viver no meu mundo interior também. Então não adianta só viver no mundo exterior sem estar trabalhando no meu interior. Então agora o Délio é trabalho interior e trabalho exterior. Como o exterior agora está reduzido por causa do isolamento social, eu sou convocado para o meu interior. Começa também a pensar sobre isso. O que é que você tem feito para trabalhar o seu interior, a sua própria vida, a sua própria compreensão de vida? Uma terceira reflexão que eu quero propor para você é sobre a família. Muitos estão dentro de casa sozinhos, outros estão com cônjuge, outros estão com filhos, outros com filhos, netos, cônjuge. Tem pessoas que estão com muitos familiares dentro de casa. E você sabe, eu sei, que o desafio sempre é grande conviver com pessoas, quer seja familiar, quer seja amigos, quer seja colegas de trabalho. Mas nós estamos tendo uma oportunidade para realinhar os nossos laços familiares. A doutrina espírita é pródiga em nos ensinar que nós estamos na família que nós precisamos, que nós escolhemos, que nós precisamos para o nosso próprio desenvolvimento. Nós precisamos uns dos outros. E a pergunta é exatamente essa. Você tem aproveitado esse momento para conversar mais com seus familiares? Para discutir sobre a forma da família, as questões de ordem moral, as questões de ordem mesmo operacional da casa? Eu moro num apartamento confortável, moro só eu e minha esposa, mas os deveres domésticos eles estão aí. Então, nós temos aqui algumas regras, alguns combinados, né? Então eu faço o café da manhã, ela faz o almoço, na hora do jantar a gente se combina, mas alguém tem que lavar o prato, alguém tem que varrer a casa, alguém tem que botar a máquina para lavar a roupa, e a gente se combina para dividir isso daí. E você? Tem combinado com as pessoas, tem dividido, tem compartilhado, ou tem trazido tudo nas costas, ou tem exigido das pessoas? Como é que você tem lidado com a família?
com os sonhos, com as frustrações. Você está com medo? Você já perguntou se seu filho está com medo, se seu marido está com medo, se está inseguro? Então imagina um monte de pessoas reunidas, 3, 4, 5 pessoas reunidas num local relativamente que é feito simplesmente para dormir e para fazer refeição. De repente nós estamos aqui há 70 dias juntos, 60, 70 dias juntos, sem poder sair ou sem poder ter uma vida lá fora como nós tínhamos no passado. Será que você está usando isso para fortalecer os laços familiares? Ou até que ponto você está usando para fazer isso? Pensa sobre isso também. A quarta questão diz sobre os conceitos que nós tínhamos sobre aquilo que é essencial e aquilo que é supérfluo. Qual é o conceito hoje que você tem de essencial e de supérfluo? Essa camisa que eu estou usando hoje, ela foi lavada esta semana, mas não foi passada. Essa camisa não foi passada, porque eu não tenho o hábito de passar e não acho necessário passar. Minha esposa pensa igual a mim. Essas camisas que são de malha, nós achamos que não precisamos passar. Então perceba que alguns conceitos daquilo que é essencial, daquilo que é realmente supérfluo, começa a ter um outro significado. Recentemente, semana, saiu uma reportagem do Armani, aquele grande estilista mundialmente conhecido, falando que ele está programando agora não mais fazer 4 coleções por ano, porque ele acha um absurdo isso. Moda não deveria ser descartável. Ele agora quer reduzir a quantidade de coleções por ano que ele está lançando. Gente, estou falando de uma marca multinacional conhecida no mundo todo como sendo top. Ele quer reduzir a quantidade de coleções. Por quê? Porque está percebendo que esse mundo já não é mais do jeito que ele era. Outra reportagem, notícia maravilhosa, finalmente tem um local na África que você pode andar nos elefantes, subir nas costas do elefante e dar uma volta de elefante. E o dono dos elefantes disse que, como as pessoas não estavam visitando, os elefantes ficaram soltos. E ele percebeu que os elefantes mudaram o comportamento. E ele afirmou na reportagem que ninguém mais vai subir nas costas de um elefante para passear, porque eles não foram feitos para isso. Então, estou dando pequenos exemplos que mostram uma transformação muito grande daquilo que é essencial, daquilo que é supérfluo. Todos nós amamos os artistas, gostamos dos jogadores de futebol, os atletas, os artistas da televisão, os cantores, e de repente os nossos heróis mudaram. Nossos heróis agora são os médicos, os enfermeiros, o porteiro aqui do prédio, o rapaz que fez a teleentrega hoje de manhã com os meus fitoterápicos. São essas pessoas que passam a ser meus heróis. Os heróis criados pela minha mente criativa, de mundo exterior, de mundo que está lá fora, deixou de existir. Então começa a pensar sobre isso, o que é que deixa de ser supérfluo, o que é que passa a ser supérfluo e o que é realmente essencial na tua vida a partir de agora. Quinto ensinamento, ou quinta reflexão, na verdade não é um ensinamento, é uma reflexão. O que é que faz parte dessa vida mundana que você está vivenciando temporariamente e o que é realmente imortal? O que é que você vai levar desta vida depois que você transpor a porta da existência física? Algumas pessoas estão desesperadas porque alguns dos nossos entes queridos estão desencarnando. Isso traz saudade, isso traz o sentimento de perda, mas é um sentimento porque nós sabemos que nós não perdemos ninguém. Nós sabemos que as pessoas que nos amam, elas vão continuar nos amando, e quem nos ama vão continuar não nos amando. Mas presta atenção. Algumas pessoas você acha que as pessoas que estão desencarnando estão se livrando dessa provação, se não estão se livrando de nada. Você acha que as pessoas que estão desencarnando é um prêmio ou punição? Não é prêmio nem punição, gente. É um processo natural da vida. É um processo natural da vida. Ou como diz minha sábia mãe, de 87 anos, a gente tem que morrer de alguma coisa.
Ou seja, é o processo natural de destruição, de renovação e de progresso. O corpo vai morrer. Se não fosse por essa pandemia, seria por outro motivo. Se não fosse outro, seria amanhã. Então precisamos entender este processo como um ser natural. Mais uma vez, gente, eu não quero dizer que você não chore, que você não sinta o desencarne de um ente querido. Lógico que você sente e eu sinto também. Vários amigos meus, pelo menos me vem aqui à memória 4 amigos, a maioria todos do Grupo Espírita Paulo Estevam, já partiram para o mundo espiritual. E deixa aquela sensação de vazio, porque aquele espaço que aquela pessoa ocupava na minha mente, no meu coração e na minha vida, outra pessoa não vai ocupar. Mas a compreensão, o entendimento da vida imortal do espírito é muito consoladora. Então começa a pensar sobre isso. O que é na tua vida hoje que é passageiro, que se refere apenas a essa existência? E o que é que você leva para a vida imortal do espírito? Uma sexta reflexão que ela me chama, ela grita para mim, que é a fé raciocinada. É nos momentos de desafio, nos momentos que as coisas aparecem, é que eu realmente percebo o tamanho da minha fé. E eu vou conversar uma coisa para vocês. Minha fé é deste tamanho ainda. Mas ela é baseada na razão, na lógica. Então, começa a pensar até que ponto a sua fé é baseada na lógica, até que ponto aquilo que você aprendeu na doutrina espírita faz parte do processo pelo qual você analisa a vida, até que ponto as lentes dos seus óculos com relação à vida estão alinhadas com aquilo que você aprende ao longo dos anos na doutrina espírita, ensinada por Jesus e esclarecida pelos Espíritos. Então, qual é a fé verdadeira que eu tenho? É a fé superficial, rasa como um pires ou profunda como uma caneca? Pensa sobre isso. Reflete um pouco sobre o tamanho da tua fé. Eu não falo daquela fé que brota naturalmente do coração de alguém que já ama profundamente. Eu falo da fé de pessoas como eu, que não tem aquela fé natural, mas que precisa construir uma fé de forma racional, que explique a vida do jeito que ela é, que explique aquilo que a gente está passando e traga consolação e aceitação por esse processo. Até que ponto você está lidando com a sua fé de forma raciocinada e bem estruturada? Sétimo, e a gente já começa aqui a finalizar. Sétimo, o poder que a prece tem nesses momentos. A prece é a conexão que eu faço com Deus, com os espíritos superiores, com a energia cósmica universal, com o nome que você quiser dar. Mas a prece é a sua conexão com Deus, com os espíritos de luz. Até que ponto você tem utilizado esse recurso que a doutrina espírita vem falando para a gente o tempo todo, para que nós possamos usar? E nesse momento em que você percebe que as coisas estão acontecendo, parece que as pessoas esquecem de fazer uma prece, fazer uma oração. Quantas vezes você tem feito prece? Com que frequência? Tem procurado uma boa leitura? Aliás, o que é que você está lendo? Você está lendo um livrinho de mensagem, uma prece, um evangelho no lar? Olha quantos recursos a doutrina espírita nos coloca à disposição, nos orienta e nos coloca à disposição para que nós possamos realmente passar por isso de uma forma mais positiva, com aprendizado. Eu não sou modelo para ninguém, mas eu me esforço tanto, gente. Todo dia de manhã eu faço minha meditação, 20 minutos de meditação. Nesse momento eu procuro me conectar com Deus. Todo dia às 6 horas da noite, eu e minha esposa vamos lá para a varanda para fazer vibração, fazer uma pequena prece, mas vibrar por nós, vibrar pelos amigos, vibrar pelo mundo, para que a gente possa cada vez mais sair daqui mais fortalecidos diante disso tudo. Então começa a pensar o que é que você tem feito em relação às preces, em relação ao poder que a prece tem e a forma como você está utilizando a prece em seu benefício e em benefício daqueles que você ama e de toda a humanidade. E para finalizar, a oitava reflexão. Até que ponto você está pensando só em você? Só em você e na sua família?
Tem pessoas desesperadas passando fome. Tem pessoas desesperadas porque não têm o que comer. Tem pessoas desesperadas porque estão doentes e não têm remédio. Tem pessoas desesperadas porque estão indo aos hospitais e não têm um leito para se internar. Tem várias pessoas desesperadas por motivos muito maiores do que talvez eu e você tenha. Até que ponto você tem exercitado de forma verdadeira a caridade que a doutrina dos Espíritos nos apresenta? Não adianta a gente pensar que não tem a oportunidade de exercitar a caridade moral, a caridade material, a caridade financeira, a caridade de um perdão, a caridade do ouvir, de uma ligação. Qual foi a última vez que você ligou para um amigo, para uma amiga, simplesmente para consolar aquelas pessoas que estão desesperadas, tristes? Pensa sobre isso daí também. Reflete um pouco sobre isso. Lembre-se que todos nós estamos interligados por fios invisíveis de energia. Somos todos um. Somos todos filhos do mesmo Pai Celestial. Quando nós verdadeiramente compreendemos isso, aí sim, a pandemia vai passar. A pandemia verdadeira, a pandemia que realmente mata, que nos faz sofrer, que é a pandemia do orgulho e da vaidade. Que Jesus possa nos abençoar, possa nos inspirar, para que possamos entender as lições pelas quais nós estamos passando, a dureza dessas lições, para que possamos desenvolver a nossa consciência, desenvolver a nossa compreensão e transformar essa compreensão em ações efetivas, na transformação não só da minha vida, mas também das pessoas que eu amo, das pessoas que estão compartilhando a minha existência e daqueles outros que são meros desconhecidos, mas que também estão passando por necessidades tão grandes ou maiores do que a minha. Que Jesus, da sua infinita bondade, abençoe você, abençoe sua família, abençoe todos aqueles que estão passando por provas dolorosas, quer sejam físicas e quer sejam morais. Mas, acima de tudo, envolva toda a humanidade no seu manto de amor, de paz e de saúde. Que assim seja.